Você já sentiu como se a vida tivesse saído do seu controle? Como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando e você não soubesse mais o que fazer? Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. E é por isso que essa mensagem chegou até você. Hoje, eu quero te lembrar de uma verdade que pode transformar o seu coração e renovar a sua esperança. A sua vida está nas mãos de Deus. E quando entendemos isso, até os dias mais difíceis ganham um novo significado. Fica comigo até o final deste vídeo, porque juntos vamos mergulhar em uma palavra que vai acalmar a sua alma e fortalecer a sua fé. Olá, querido irmão, querida irmã. Que bom ter você aqui comigo neste momento especial. Eu sei que a vida, às vezes, pode nos surpreender com situações que não estávamos esperando. Perdas, decisões difíceis, pressões que se acumulam e nos deixam sem direção. E no meio de tudo isso, o coração busca uma resposta, uma segurança, algo que possa nos sustentar quando tudo parece instável. É por isso que parar por alguns minutos para ouvir a voz de Deus pode ser exatamente o que sua alma está precisando agora. Porque quando a vida nos tira o chão, é aí que a fé nos mostra onde está o nosso verdadeiro alicerce. Hoje, nós vamos falar sobre confiança, mas não aquela confiança frágil baseada nas circunstâncias, e sim sobre uma confiança profunda, nascida da certeza de que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, existe um Deus cuidando de cada detalhe. E essa é a promessa deste vídeo. Te conduzir a um lugar de descanso interior, onde você possa enxergar que há um propósito maior sendo construído, mesmo quando você não entende tudo agora. Porque saber que a sua vida está nas mãos de Deus não é apenas um consolo, é a chave para atravessar as tempestades com paz no coração. E se você sente que precisa desse tipo de palavra todos os dias, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Assim você caminha com a gente diariamente nessa jornada de fé e esperança. Agora sim, vamos juntos mergulhar na palavra de hoje. Palavra do dia. Minha vida está nas mãos de Deus. Essa é uma declaração que precisa sair dos nossos lábios com fé, mas também com entendimento. Dizer que nossa vida está nas mãos de Deus não é apenas um consolo nos momentos difíceis, mas uma verdade que deve sustentar cada passo da nossa jornada. E para fundamentarmos essa reflexão, vamos meditar juntos no que está escrito no Salmo 131, versículo 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança desmamada junto à sua mãe. A minha alma é como essa criança. Salmo 131, versículo 2. O salmista Davi escreve essas palavras como alguém que aprendeu a descansar, não em sua própria força, não nos seus planos ou estratégias, mas em Deus. Ele usa a imagem de uma criança desmamada, que já não depende do leite materno, mas ainda assim encontra repouso, segurança e confiança no colo da mãe. Assim, é a alma daquele que verdadeiramente entende que sua vida está nas mãos de Deus. É muito comum nos dias de hoje vivermos tomados pela ansiedade. São tantos compromissos, cobranças, pressões internas e externas que muitas vezes perdemos a paz. Ficamos tentando controlar tudo, prever o futuro, ajustar cada detalhe da vida com nossas próprias mãos. Mas a verdade é que existe uma paz que só é possível quando reconhecemos que Deus está no controle. A alma só se acalma quando se rende. E esse é um dos maiores atos de fé, entregar e descansar. Davi, que escreveu esse salmo, era um homem que enfrentou gigantes, fugiu de inimigos, foi perseguido por Saul, passou por desertos e conflitos internos. Ele sabia o que era viver sob pressão, mas ainda assim, ele declara que acalmou sua alma. Como isso é possível? Porque ele sabia que, acima de qualquer ameaça, sua vida estava nas mãos de Deus. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja enfrentando algo que parece grande demais.
Talvez sua mente esteja inquieta, o coração acelerado, cheio de medo ou tristeza. Mas Deus te convida hoje a fazer como Davi, acalmar a sua alma. Não porque tudo ao redor está tranquilo, mas porque você sabe em quem confia. Porque você sabe que sua vida está nas mãos do Criador, do pastor que nunca dorme, do Deus que não perde o controle. Vamos lembrar também das palavras de Jesus em João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João capítulo 10, versículo 28. Isso é poderoso demais. Jesus está falando de nós, suas ovelhas. Ele está dizendo que nos deu vida eterna e que ninguém, absolutamente ninguém, pode nos tirar de suas mãos. Isso significa que, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando o medo bate à porta, mesmo quando a enfermidade, a perda ou a dor chegam, ainda assim, estamos seguros nas mãos do bom pastor. Não é maravilhoso saber disso? Que não é a força do nosso braço que nos sustenta, nem a estabilidade das circunstâncias, mas sim as mãos de Deus. E essas mãos não falham, não tremem, não nos soltam. São mãos que nos formaram, como está em Isaías capítulo 64, versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Isaías capítulo 64, versículo 8. Somos obra das mãos de Deus, e Ele, como oleiro, sabe exatamente o que está fazendo. Às vezes, o processo de moldar dói. O barro não entende o que o oleiro está fazendo, mas o oleiro sabe. E se confiarmos que Ele é bom, que Ele tem um plano, que Ele sabe o fim desde o começo, então poderemos descansar mesmo quando o processo parecer confuso. Talvez hoje você esteja em um daqueles dias em que a dor parece maior que a esperança, em que a solidão grita e as perguntas se acumulam. Mas mesmo nesse dia você pode se lembrar, sua vida está nas mãos de Deus. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Como diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Essa promessa não mudou. Os planos de Deus continuam válidos, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Mesmo quando os ventos sopram forte, Deus continua conduzindo sua história com amor. E mesmo aquilo que hoje você não entende, um dia fará sentido. Jesus, quando esteve entre nós, também entregou sua vida nas mãos do Pai. Antes de morrer, ele declarou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. Se o próprio Filho de Deus confiou ao Pai o seu último suspiro, porque nós não haveríamos de confiar cada parte da nossa vida a Ele? Confiar em Deus não é negar a dor, não é fingir que tudo está bem, é saber que mesmo no meio da tempestade existe um Deus que nos segura. É lembrar do que está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Essa mão vitoriosa é a mesma que nos sustenta hoje. Não é a sua força, não é a sua performance espiritual, não é o seu mérito, é a graça de Deus. É o cuidado dele. E quando você entende isso, o coração se aquieta. Não importa se os recursos acabaram. Não importa se pessoas te decepcionaram. Não importa se você mesmo se sente fraco. Sua vida está nas mãos de um Deus que não erra. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar aos olhos humanos. Pode parecer impossível, mas quando Deus decide agir, nada pode impedir.
Quantas vezes nós tentamos controlar tudo? Tentamos resolver as coisas sozinhos, acumulamos culpas, medos e responsabilidades que não são nossas. Mas Deus nos convida hoje a descansar, a entregar, a confiar. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar naquele que te sustenta. Lembre-se do que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Isso é fé, não se apoiar no que vemos, mas confiar no invisível e saber que Ele está trabalhando mesmo quando não sentimos nada. Deus está cuidando de cada detalhe. Ele vê o que você não vê, Ele ouve até o seu suspiro e Ele tem algo lindo reservado para você. Mesmo que hoje pareça difícil, continue crendo, continue firme, continue dizendo: minha vida está nas mãos de Deus. Diga isso todos os dias. Diga quando acordar, diga quando estiver cansado, diga quando sentir medo, porque essa é uma verdade que sustenta, que cura, que renova. E se você neste momento se sente fraco, saiba que isso não é sinal de derrota. Pelo contrário, Paulo nos lembra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A fraqueza é o terreno onde Deus manifesta a sua força. É quando não conseguimos mais seguir sozinhos que Ele nos carrega. É na dor que Ele revela seu consolo. É no silêncio que Ele fala mais profundamente. Por isso, hoje, eu te convido a entregar, a soltar o que pesa, a parar de tentar controlar tudo. Sua vida está nas mãos de um Deus que te ama com amor eterno. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 38. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Você é amado, você é cuidado, você é guardado, e nada, absolutamente nada, poderá te separar desse amor. E para encerrar esse momento, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos lembra com tanto amor que a nossa vida está em Tuas mãos. Pai, entregamos a Ti as nossas aflições, os nossos medos, as nossas dúvidas. Nos ajuda a confiar mais, a descansar mais, a lembrar todos os dias que não estamos sozinhos. Que as Tuas mãos nos seguram, nos guiam, nos protegem. Que cada pessoa que ouviu esta palavra hoje sinta o Teu consolo, a Tua paz e o Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém. Deixe nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sininho e caminhe com a gente todos os dias nessa jornada de fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que você nunca se esqueça. Sua vida está nas mãos de Deus. Até o próximo Palavra do Dia.